Hora de falar sobre o São Paulo, que encontrou um lateral direito e está insistindo para que Mailton se torne reforço do tricolor. Ele chegaria para disputar a posição com o Cédric. Se você não conhece o Mailton, eu te apresento. Atleta de 27 anos de idade, formado na base do Palmeiras e que pertence ao Metalist da Ucrânia. Faz grande temporada com a camisa do Chapecoense. Mesmo sendo lateral direito, é o artilheiro da equipe na Série B. Foram 19 jogos com 6 gols e 5 assistências, ou seja, o cara tem 11 participações em gol como lateral em apenas 19 jogos. Se a gente levar em consideração toda a temporada, 29 partidas, 7 gols e mais 6 assistências. Depois de ser revelado pelo Palmeiras, ele passou por Santa Cruz, Mirassol, Operário, Atlético Mineiro, Coritiba e Metalist, que detém seus direitos econômicos. Primeira proposta feita pelo São Paulo Metalist foi reprovada. São Paulo queria o jogador por empréstimo, sem compensação financeira, e caso quisesse ficar com o atleta, o Metalist cederia o jogador sem custos, até porque o Metalist ainda deve uma grana ao São Paulo pela aquisição do Paulinho Boy. O Metalist disse que nessas condições não sai negócio. São Paulo até cogitou desistir do acordo, mas reabriu tratativas e agora topa colocar uma pequena compensação financeira, além do perdão da dívida, para que o Mailton se torne reforço do tricolor. Posso assegurar que, se depender do jogador e do seu staff, o negócio vai acontecer. O Mailton está muito animado com a chance de se mudar para o São Paulo. Só para completar, registrar que criaram uma fake news envolvendo o Juan Foyth, lateral direito argentino que já jogou na seleção, 27 anos de idade. Ele pertence hoje ao Villarreal e teria sido especulado, teria sido cogitado no São Paulo. Não há nenhuma negociação envolvendo esse atleta, que tem contrato no Villarreal até 2029 e está avaliado em 10 milhões de euros. Hora de falar sobre o São Paulo com duas novidades para o sistema defensivo. A primeira delas, Rafael Tolói, zagueiro de 34 anos de idade, já desembarcou em São Paulo para realização de exames médicos e assinatura de contrato. Ele fica até dezembro de 2026, embora exista a possibilidade de prorrogação automática até 2027, se ele bater metas no próximo ano. Atleta que estava há 10 anos no futebol italiano, vestindo a camisa da Atalanta por lá, inclusive foi campeão da Liga Europa e campeão da Euro com a seleção italiana. Jogador de primeiro nível, que chega a um custo alto, mas para ser titular absoluto. Mas esse não é a única novidade para o sistema defensivo do São Paulo. O técnico Hernan Crespo tem elogiado demais Isaac. Só 19 anos de idade, atleta das categorias de base do São Paulo, tem jogado no sub-20 e sido aproveitado com cada vez mais frequência na equipe principal em treinos. O Isaac tem deixado tão boa impressão que recentemente já ultrapassou o Igão, que era sempre o zagueiro mais utilizado da base para treinos no time profissional. O Isaac havia chegado ao São Paulo somente nessa temporada, até 2024 pertencia ao Red Bull Bragantino, onde inclusive chegou a jogar como titular na equipe profissional. Contratação dele fechada em janeiro por R$1,5 milhão, por 80% dos direitos econômicos. Só para completar, contar que o Isaac também já teve participações na seleção brasileira sub-17, jogando sul-americano da categoria em 2023. Vamos do São Paulo Futebol Clube. Rafael Tolói é o novo reforço do São Paulo. O cara vem pro sistema defensivo e deu muito o que falar, porque o Rafael Tolói não seria um cara barato. Ainda não foram divulgados os valores exatos da negociação com o Tolói. O que tinha era, ele queria ganhar muito, tinha proposta do mundo árabe, o Muricy Ramalho fazendo uma força-tarefa dentro do São Paulo Futebol Clube, ele foi lá para trazer o Tolói e falou, agora é comigo. Eu trago o Tolói aqui. E aí ele foi lá e trouxe, né? Então assim, até que ponto é bom? Não sei. Sinceramente, o Tolói, quando ele volta, quando ele vem pro São Paulo a primeira vez, ele tem uma passagem fraca. Fraca mesmo. Um jogador razoável pra ruim. Era melhor que alguns nomes, mas razoável pra ruim. E aí ele vai embora. E ele tem uma melhor, né? É indiscutível que ele fez história no Atalanta, jogou na seleção italiana, o que pra mim conta pouco, tá? Mas quando ele volta pro São Paulo, eu falei isso mais cedo, eu vou repetir. Miranda voltou mal, e era o Miranda, não era o Tolói. O Lugano voltou mal, e era o Lugano. O Lúcio veio e veio mal. E era o Lúcio, né? Um cara campeão do mundo. Quando o Tolói volta, nós temos que torcer muito agora pro Tolói pra dar certo. Esse é o ponto negativo. Que ele volta velho já, 34, tem 2 anos de contrato. Vai ficar aqui até o fim do ano que vem, né? 1 ano e meio de contrato. Então vai saber qual Tolói que vai jogar no São Paulo. É um cara da seleção italiana que é bom demais? Ou é um cara aquele que passou pelo São Paulo e volta velho? Então tem que descobrir qual que é o Tolói que volta. Só que é o seguinte, outro ponto negativo, é o salário. Ele pode ser que ganhe muito. Falar
falaram em 800 mil, falaram em 600 mil, nós não temos os valores ainda, logo logo serão divulgados. Então, por enquanto, não dá pra saber quanto ele vai ganhar. Um outro ponto negativo é que o Tolói, mesmo ele brilhando no futebol italiano, o futebol italiano ele acabou, né, cara? Com todo respeito, até eu torcia pra seleção italiana depois que o Brasil saía. Meu país é o Brasil, eu gosto do Brasil, torço pro Brasil. Agora, saiu o Brasil, a Itália, eu tenho parentes italianos também, né? Tenho essa cara de árabe, mas tenho parentes também italianos. Eu sei que a Itália, minha mãe torcia sempre pra Itália, porque ela era filha de italiano, e eu torcia junto, sabe? Aí eu tinha no videogame, eu vi ele lá, tio Nesta, Cannavaro, é da hora de ver. Agora, olhar pro Tolói hoje e falar, é o novo Nesta? Não, não é. Né? Ele veio pra uma era que a Itália acabou. A Itália teve o atacante lá, da seleção, que era o Éder. Lembra do Éder, atacante que foi do São Paulo? Então falar, a Itália que o Tolói jogou é a Itália Pazu. Não, não é. É uma Itália diferentaça, não é aquela Itália que nós crescemos vendo ser excelente. É uma Itália muito frágil, que tem que retomar o caminho do futebol. Esses são os pontos negativos. Qual que é o ponto positivo? O Tolói é bom jogador, talvez, né? Mas o São Paulo precisa de um zagueiro agora. O São Paulo, ele tipo, não tem zagueiro reserva hoje pra pegar o Sport. E quando eu falo que não tem zagueiro reserva, eu quero dizer, não tem nenhum. O Arboleda machucado, o São Paulo fica com 3 zagueiros no elenco. O Juan Tresoldi foi embora e o Arboleda machucou. Tem Sabino, Alan Franco, Ferrarese e mais nada. Um time que tem 3 zagueiros e 2 competições e o técnico coloca 3 zagueiros, tem que realmente ter um pouquinho a mais ali. E aí o Tolói pode, nesse caso, ser um ótimo jogador. Tem gente falando que ele joga mais que o Ferrarese, que ele vai melhorar Arboleda e Alan Franco e ser titular do Ferrarese. Eu já acho que não. Nunca vi o Tolói. O Ferrarese dá umas rameladas. O último jogo dele foi ruim. Ruim. O jogo dele contra o Red Bull foi ruim. O Ferrarese. Mas ele, tirando o Red Bull e o Atlético Nacional, ele foi muito bem. Ele jogou jogos excelentes. Fluminense, Corinthians, jogos onde ele foi gigantesco, na verdade. Então pensaram, o Tolói é melhor que o Ferrarese? Calma lá, não é não, hein? Mas não é mesmo. O Tolói pra mim tem que comer muito arroz e feijão pra ser bom igual o Ferrarese. É que o Ferrarese é meio besta alegre, boba alegre de vez em quando. Ele tava assim, tem hora que ele quer ser expulso, tem hora que ele dá uns carrinhos do nada. Mas eu acho o Ferrarese mais jogador do que o Tolói. Quando acabar a carreira dos dois, aí nós vamos discutir. Mas eu acho que o Ferrarese vai ser melhor do que o Tolói, apesar do Tolói ter dado a volta por cima e ter sido um jogador importante na Itália. Agora, olhando pro meu time, pro São Paulo, faltando zagueiro, poxa, veio de graça. Tomara que ganhe pouco e chega pra jogar. Daqui umas 2 semanas, tá pronto pra jogar. Acho ideal. Acho que ideal não, mas acho melhor do que trazer o Tresoldi, por exemplo. O Tresoldi pode vir hoje a ser um jogador até melhor do que o Tolói, talvez. Mas o Tolói não custa 25 milhões de reais. Então acho sim que o São Paulo comprou de graça, né? Trouxe por contrato. Acho o ideal. Tomara que o Tolói dê certo. Boa sorte, Tolói. Aqui é sem zoeira. Vou torcer muito pelo Tolói, apesar da desconfiança ter. Mas vou torcer por ele. Um cara regrado, um cara decente, um cara que não vai causar problemas no São Paulo. Tomara que dê super certo. Vamos pra cima que é tudo nosso sim. E falaria agora daqui a pouquinho sobre o lateral direito. O lateral direito, o São Paulo bateu o martelo e falou, tô indo buscar. Quero lateral direito sim, sem poucas ideias. Então o São Paulo está indo buscar um lateral direito para colocar no elenco. E aí, você, meu amigo, minha amiga, pode interpretar que o Tricolor ele não confia tanto assim no Mike e no Cedric, né? Porque tudo bem, o São Paulo tem que comprar lateral, concordo. Agora, quando você tem o Mike e o Cedric e ainda tá indo buscar lateral, quer dizer que talvez você não confie tanto assim nos caras. Olha a esquerda lá, onde o São Paulo não quer o Caio Paulista. A esquerda, tô brincando, a esquerda tem o Enzo Dias, que está jogando, e tem o Wendel que se machucou. Ali, o São Paulo já vai colocar o Patrick Lanza pra jogar. E o São Paulo nem pensa em trazer lateral esquerdo. Ali são 3, é verdade. Na direita, como só tem 2, o São Paulo vai buscar a lateral direito. Eu já vou falar pra vocês o nome de quem é, tá? E aí, tá pronto para ver o Dineno no time do São Paulo? Eu tô pronto aí, tô achando que o São Paulo, ele vem com um time que é uma coisa assim assustadora. Eu vou te passar agora. Olha só, gente, deixa eu falar. O São Paulo trouxe da equipe de base, e é isso aqui é uma informação que vem de dentro do São Paulo Futebol Clube, tá? A informação é a seguinte, vem o Igão, zagueiro, e o Isaac, zagueiro também. Eles devem já ser relacionados para jogar contra o Sport. São titulares? Não dá para saber ainda, mas eles serão relacionados e já podem até entrar. Mike vai jogar, Patrick Lanza vai jogar também. Agora, o trio de zaga
Não sei quem é. Pode ter o Negruti, pode ter Luan, pode ter Pablo Maia e pode ter também Igão e Isaac. O Crespo tá se desdobrando, se virando nos 30 ali para poder colocar um sistema defensivo e uma zaga em campo. Hoje ele não conta com nenhum zagueiro reserva no elenco. Por isso trouxe 2 da equipe de base e demorou, hein? Demorou já, né? O que o Igão e o Isaac estão fazendo na base ainda se o profissional não tem zagueiro? Coloca pra treinar, que se lasque a base. Calma, não é que se lasque a base. Mas tipo assim, já estão com 20 anos cada um. Põe pro profissional. Ah, jogou, não deu certo, volta pra base. Não voltaram o Luca? Não voltaram o Henrique Carmo? Não é pra pular a etapa. Deu certo, meu. Surgiu aí o David Neres, você nem sabia que era da base mais. No profissional, em 5 jogos, jogava mais do que todo mundo. O Lucas Moura, não tem essa, ele é base. Sabe, os caras chegavam pra jogar, nunca nem parecia nem que era da base mais. Aí você deixa jogando. Anthony, ninguém nem falava que ele era da base, era craque do time. Craque, maior driblador. Então você não tinha que devolver pra base. Agora, deu errado, pulou etapa, volta pra base. Qual que é o dano disso? Qual que é a perda nisso aí? Nenhuma. Então demorou já. Parabéns, Igão e Isaac. O lateral esquerdo, Nicolas, também é relacionado. Então o Enzo Dias deve nem ficar no banco. O zagueiro lateral esquerdo deve ser o Patrick Lanza e o reserva dele, o Nicolas. Olha aí como é que tá o tricolor paulista. Vê se tá bom. E o meia, Pedro Ferreira, meia do time do São Paulo, é trazido também para já ser relacionado. Muito provavelmente o ataque do São Paulo vai ter o Rodriguinho na meia e também o Dineno. Juan Dineno deve jogar. O resto, meus amigos, só o Crespão vai dizer, e arrisco dizer que hoje, quinta-feira ainda, o Crespo também não sabe. Hoje arrisco dizer a vocês que o Crespo não sabe de jeito nenhum. Agora vamos falar do lateral direito? Olha só, lateral direito. Você conhece o Mailton? Eu trouxe aqui uma capivarinha. Sabe o que é uma capivarinha? É uma capivara, mais ou menos. É um detalhe aí do Mailton. Esse Mailton aqui, ele é um jogador de 27 anos, nascido no Brasil, tá? Ele está jogando hoje na Série B, lá no Chapecoense. E aí você fala, Juba, mas pera lá. Chapecoense Série B, cara. Calma também. Vamos lá. O Mailton, ele é um jogador que fez agora pela Chapecoense 21 jogos, tá? Olha no meu olho, isso aqui é importante. Olha nos meus dedos, 21. Ele tem 6 gols. 6 gols. Ele não é centroavante, ele não é meia. Ele não é ponta, não é segundo atacante, ele é lateral direito. Ele fez 6 gols. 6 gols como lateral direito. E ele tem 4 assistências. São 10... 1, 2, 3, 8, 9, 10 participações em gol. É um número, assim, assombroso, né? Então, em 19 jogos, de 21, ele jogou 19. E aqui ele fez, em 19 jogos, o cara fez 6 gols e 4 assistências. Números, assim, magníficos para um cara de 27 anos. O que pegou a princípio? Ele tem contrato com a Chapecoense até o fim do ano, né? Mas o brasileiro acho que acaba em outubro da Chapecoense. Então, trazer ele da Chapecoense agora, não vejo nem problema, não sei dificuldade, nada. Só que ele é um jogador do Metalist, é um time gringo, Metalist, que é o detentor do passe do cara. Ele foi emprestado pra Chapecoense no começo do ano passado. Como no meio do ano 2025, que já faz 1 ano e meio que ele tá na Chapecoense, o Metalist não quer ele de volta. E aí o São Paulo teria entrado para negociar com o Metalist, para trazer aqui o Mailton, e aí o Metalist, por uma dívida com o São Paulo, teria dito não. Você fala, peraí, cara, o São Paulo e Metalist tem uma dívida que não vai vir o cara... É o contrário. Quando tem essa dívida, é até mais fácil negociar, né? Claro que tem o time mal pagador e tal, mas não é o caso do São Paulo. Existe hoje o Transfer Ban, tem uma par de coisa aí que leva essa história pro vinagre, leva pro buraco direto, tá? Esse jogador aqui, o Mailton, aconteceu um caso curioso que eu decidi trazer pra vocês aqui. É fofoquinha, tá? Fofoquinha. O Marquito Antônio pros mais íntimos. Pra mim é o Clarence Seedorf. Pra mim é o Sebastian Veron, melhor. Pra mim é o... Seedorf tá bom, né? É o Clarence Seedorf aí do meio campo do São Paulo hoje. Moleque tá jogando, mas é uma bola redonda. E ele fez um post na rede social. Na postagem dele, quem que curtiu? Vai, te dou meia chance pra adivinhar. Mailton, lateral da Chapecoense, está curtindo os posts dos caras do São Paulo, curtindo o Marcos Antônio. O que isso tem a ver? Nada. Mas quando o Rames Rodrigues passou a seguir Casares, ele era nosso. Quando o Galopo passou a seguir Casares, ele era nosso. E tem vários caras que passam a seguir o São Paulo, jogadores, diretoria, e logo fecham com o tricolor, né? Então, Mailton, pra mim,
tá fechado. Ainda não está, oficialmente não está, mas eu vou ficar por dentro acompanhando tudo e trago tudo pra vocês aqui em tempo real, beleza? Então, e o que eu te peço em troca? Só deixa o like, mais nada, custa nada. E se inscreva aqui também e dá o hype. Tamo junto então. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!